Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Porta-voz de Israel acusa Irã de financiar terrorismo e Oeste resgata vídeo de Lula onde fala da relação com o Irã. E relembra que navios do Irã recentemente atracaram no Rio de Janeiro com a permissão da Marinha. Veja o vídeo. Neste sexto dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, subiu para 2.800 o número de mortos. São pelo menos 1.537 palestinos e 1.300 israelenses. Nesta quinta-feira, em conversa com jornalistas, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Lior Hayat, atribuiu ao Irã a responsabilidade pelo financiamento e treinamento de organizações terroristas que possibilitaram os ataques do último sábado. Ainda de acordo com o porta-voz, os bombardeios realizados por Israel em resposta aos ataques dos extremistas islâmicos têm como alvo apenas instalações militares do Hamas. Hayat afirmou ainda que o cuidado no resgate dos reféns é uma das máximas prioridades das forças israelenses. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Hoje, então, a guerra de Israel contra o Hamas, contra esse grupo terrorista, completa 6 dias, um saldo já de 2.800 mortos, esse que já é chamado aí o 11 de setembro israelense. Israel que ontem estabeleceu um governo de emergência para enfrentar esses ataques. Quero te ouvir, consta qual o balanço desse massacre que começou no último sábado, né? Você faz até aqui, até esse momento. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Silvio, meu amigo, mestre Augusto e toda a nossa audiência. Em primeiro lugar, como é a primeira vez que eu falo essa semana aqui no Oeste, toda a minha solidariedade ao povo judeu e ao Estado de Israel contra esse ataque bárbaro de pessoas selvagens, terroristas, né, sem nenhum apreço pela vida humana. Eu não gosto da ideia de contagem de cadáveres. Para começo de conversa, porque todas as mortes estão na conta do grupo terrorista do Hamas. São eles que estão invadindo e matando, estuprando, degolando, mutilando inocentes civis e depois, de forma covarde, se escondem atrás dos seus próprios civis do povo palestino, como escudo humano. Então, todas as mortes estão na conta do Hamas. Agora, você chegou a mencionar o 11 de setembro de Israel, eu também já usei essa comparação, mas só para manter a proporção aqui, né, morreram no ataque dos fanáticos da Al-Qaeda no 11 de setembro, ali nas Torres Gêmeas, cerca de 3.000 pessoas, numa nação que tem mais de 300 milhões de habitantes. Israel tem menos de 10 milhões. Mais de 1.000 mortos em um dia, já passando aí de 2.000 mortos no total quase, isso equivale a mais de 40.000 mortos nos Estados Unidos se a gente for ajustar para a população. Então é algo sem precedentes e é óbvio que Israel tem todo o direito de se defender. Israel faz isso com todo o cuidado possível para evitar justamente as mortes do lado de lá, mortes de civis. Só que, como eu disse, o Hamas, de forma covarde, como todo grupo terrorista desumano, usa as próprias crianças como escudo humano, coloca seus arsenais ao lado de escolas, ao lado de hospitais. Israel, ciente disso, ainda avisa, manda textos, liga, manda bomba de efeito para tremer e a população saber que vai ter um ataque. Mas o Hamas não permite a saída do próprio povo palestino. Então, Paula, para uma primeira análise geral aqui, nós não podemos tratar esse conflito como uma guerra normal. Não há nem mesmo uma Rússia e um exército bastante tosco e que abusa muito dos direitos humanos e comete crimes de guerra, como é o caso do exército russo na Ucrânia. Isso é algo muito pior. Isso não é uma guerra entre grupos militares, nada disso. Isso são terroristas bárbaros, selvagens, querendo matar o máximo possível judeus, são neonazistas e, curiosamente, né, ou não, apoiados pela esquerda. De certa forma, tem muito neonazista saindo do bueiro nesse momento para relativizar o que está acontecendo, para passar pano no que o Hamas está fazendo e começar a cobrar, então, equivalência moral e cessar fogo e conter a reação legítima de Israel. É como se Israel tivesse que entregar
na bandeja a cabeça dos seus bebês. Isso não vai acontecer. Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, muito boa noite. A Ana falou então do silêncio do governo americano em relação ao Irã, participação do Irã aos ataques a Israel. E nós aqui do programa Oeste Sem Filtro resgatamos um vídeo de Lula, recente, na cúpula dos BRICS, em que ele menciona a relação do Brasil com o Irã. Vamos acompanhar. Ou seja, o Irã é um país extremamente importante. É tão importante que o Brasil vai completar 120 anos de relação com o Irã. É tão importante que quando eu e o Celso Amorim, mais o presidente da Turquia, fomos lá discutir o acordo da redução, sabe, da conversão do urânio, do enriquecimento do urânio, nós conseguimos fazer um acordo que não foi aceito pelos Estados Unidos e pela União Europeia e que depois fizeram um acordo pior do que nós fizemos, e ainda aumentaram as sanções no Irã. Só para registrar que esse vídeo ocorreu, essa fala, essa declaração de Lula ocorreu em 24 de agosto deste ano, 2023, na cúpula dos BRICS, em Joanesburgo, África do Sul. Boa noite, Silvio. Impressionante como não há uma única fala desastrosa nessa seara que não apareça o nome de Celso Amorim, assessor especial do governo Lula e ex-chanceler. É o chanceler informal. Boa noite, Paula, querida Ana, meu amigo Rodrigo Constantino, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que está com a gente nesse feriado. Olha só, importante a gente lembrar também que em fevereiro houve uma praticamente silenciosa, talvez só a revista Oeste Sem Filtro noticiou como deveria. Houve uma situação muito complicada na nossa costa, no Rio de Janeiro, quando uma fragata e um porta-helicópteros iranianos puderam atracar, a Marinha consentiu e na época o governo americano alertou e pressionou para que isso não acontecesse. Eu me lembro de uma declaração da embaixadora americana, eu acho que o nome dela é Elizabeth Begley, alguma coisa assim, dizendo que esses navios no passado já eles foram utilizados no passado para facilitar terrorismo e comércio ilegal. E mesmo assim, o que o governo Lula, amigo do Irã, qual foi a atitude? Podem atracar, podem chegar, nós somos parceiros. É mais um gesto. E agora, diante de uma barbárie que nós estamos assistindo e passamos aqui a semana comentando num misto de dor, de indignação, de angústia com todas as cenas que não param de chegar por causa das redes sociais, o governo brasileiro está constrangido, mas não repudia nem o Irã, nem o Hamas, com todas as letras, com a devida veemência, como se pudesse existir equidade num caso como esse. É impossível existir imparcialidade quando se fala de Israel, vítima de terrorismo e barbárie, e um grupo de criminosos, um grupo terrorista chamado Hamas. Porque sempre começo fazendo esse comentário e colocando as coisas neste piso. Porque não se trata da causa palestina. E nós vamos fazer isso o tempo todo para que nenhum recorte maldoso nos coloque numa situação diferente daquela que nós estamos mostrando e que é uma situação, uma forma também diferente de fazer jornalismo como nós estamos acompanhando na imprensa tradicional. Sem a paixão, sem usar como cortina a causa palestina. Não é disso que se trata. Se trata de bárbaros e nós vamos continuar repisando isso. Em relação ao Irã, para finalizar, o Irã financia o Hamas. Sim, financia, não é o único financiador, o Catar também financia, e aí nós estamos falando de petróleo, aí nós estamos falando de minério, mas o Irã financia todo tipo de organização fundamentalista, extremista, que se coloque na linha de frente da jihad, ou seja, da guerra santa, da tentativa de extermínio de um povo, e esse povo é o povo judeu, a quem nós aqui abrimos o programa com a devida solidariedade. De Paula, nossa chefe, minha grande parceira Ana, Consta, meu amigo, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Eu não consigo compreender, eu sei da ignorância profunda dos petistas, do Lula, eu sei que os esquerdistas brasileiros não escolhem jamais o lado certo, qualquer conflito internacional
eles erram. É a política externa da canalice, né? Que foi aperfeiçoada pelo Celso Amorim. Agora, veja bem, por que o Lula e a Janja não vão viver, imagine eles vivendo 6 meses inteira, para ver como é que é a vida no Irã. As mulheres do PT não conseguem se solidarizar com mulheres que não têm direito nenhum no Irã. Ali a adúltera é apedrejada, o homossexualismo ali, o jeito sabe, condenado à morte. Né? As mulheres não têm direito nenhum, então eles não abrem a boca. Então eu queria ver com a Janja, por exemplo, uma viagem solitária, ter de se submeter ao que foi imposto a uma repórter da revista Veja, quando foi cobrir a situação do Irã. Então, ela tinha que viajar pelo país acompanhada por um homem, qualquer que fosse. Ela teve de pegar um desconhecido, que aqui, o senhor se declara responsável por mim. Quer dizer, um homem desconhecido merece mais confiança que uma mulher com todos os documentos e passaporte e as demais evidências aí de que é uma jornalista trabalhando. Nós estamos vendo, quando surgem manifestações de mulheres iranianas, a represália é imediata e não se sabe o número de mulheres presas pela condição feminina só. O resto é conversa. Então, isso é um governo exemplar para a esquerda brasileira. E o Lula, ali, se ele vivesse lá, a mesma coisa, pelo menos ele ia ter que provar lá que realmente parou de beber no dia do jogo com a Holanda, há 30 anos, não é? Porque ele não ia poder nem tomar a cervejinha que tomam os caras depois de assaltar assaltar alguém portando um celular e tal. O brasileiro e o iraniano não tem nada a ver. E, no entanto, quando o Lula é convidado a opinar sobre eleições evidentemente fraudadas no Irã, diante das manifestações populares aí dos perdedores, entre aspas, ele diz, isso aí é choro de perdedor. Ele não entende nada do Irã. Se você falar Pérsia, né, para se referir ao Irã, se usar o nome antigo, ele vai achar que é algum nome de mulher aí estranho. Ele não sabe nada, mas ele torce pelo pior. Já outra notícia na tela. Mandato de prisão de líder do Comando Vermelho some do sistema e Dino dá estranha declaração. É isso mesmo. O nome do criminoso Wilton Quintanilha ou Abelha, considerado um dos principais líderes do Comando Vermelho, simplesmente sumiu no Banco Nacional de Mandatos de Prisão. Nesta quarta-feira, o ministro Flávio Dino garantiu que vai conversar sobre o assunto com o presidente da CNJ, Luiz Roberto Barroso. Abelha é um dos homens mais procurados nas operações que ocorrem nesta semana no Rio de Janeiro, mas até o início da tarde desta terça poderia ficar solto caso conseguisse sair do estado. O nome dele não estava no Banco Nacional de Mandatos de Prisão, apesar dele ser considerado pela Justiça Fluminense como foragido. Após a denúncia da imprensa, o nome rapidamente voltou a aparecer no sistema. Dino deu uma estranha declaração. Lidamos com infiltrações em vários sistemas institucionais, porque infelizmente essas facções foram se fortalecendo ao longo do tempo, ao ponto de também conseguirem invadir sistemas, cooptar agentes públicos para suas operações. Claro que não estou afirmando isso, mas isso certamente será investigado. Dino ainda frisou que o Banco Nacional de Mandatos de Prisão é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e que o Ministério da Justiça acompanha por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Muito estranho, isso faz até lembrar dos tais diálogos cabulosos. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.